Revelado, o mendigo desprezado por todos se transforma no imperador mais poderoso do reino. João, um mendigo de 30 anos, estava cercado por arranha-céus que pareciam tocar o céu e por um ritmo frenético que o esmagava a cada passo. Com cabelos desgrenhados e uma jaqueta velha que um dia pertenceu ao seu pai, ele vagava pelas ruas de São Paulo, lembrando do que um dia fora, uma família respeitada, agora marcada por um escândalo que distanciou todos os que amava. A solidão era sua única companheira, enquanto os olhares de desprezo feriam como facas afiadas, fazendo seu coração disparar em lamento. No fundo de sua alma, no entanto, havia uma chama, uma paixão pela música que pulsava em seu peito. Observando a disparidade gritante ao seu redor, João sonhava alto. Ele queria mais do que escapar da miséria, ele queria restaurar a dignidade de seu sobrenome. E então, tudo mudou em um dia fatídico, quando ouviu sobre um concurso de talentos que prometia realizar os sonhos dos vencedores. Impulsionado pela esperança, ele decidiu tentar a sorte, mesmo que os ecos dos comentários maldosos já estivessem na sua mente. Ao chegar ao evento, os olhares dos jurados diziam tudo. Um mendigo ali? Uma barreira invisível se ergueu, mas a chama de sua ambição nunca se apagou. Os dias passaram. No fundo de seu coração, algo despertou. Ele aguardou ansiosamente o dia da apresentação. No palco, ele sentiu uma mistura de nervosismo e determinação. Com seu violão gasto nas mãos, João começou a tocar e cantar. As notas saíam de sua alma, uma composição própria que ressoava com as lutas de quem, como ele, era invisível. A energia crua e pura cativou o público, que, aos poucos, se deixou levar por suas emoções. Os aplausos começaram tímidos, mas logo se tornaram um clamor de reconhecimento. A música de João falava mais que palavras, ela tocava corações. Após a performance, um encontro inesperado aconteceu. Ele foi abordado por seus familiares, que, sem acreditar que ainda pudesse brilhar, voltaram, com expressões de surpresa e incredulidade. Aquele momento trouxe à tona verdades ocultas, e as histórias de sua família começaram a se desenrolar, revelando que o legado de dignidade não estava perdido. A possibilidade de ser ouvido ressoava em cada canto. A plateia, agora em silêncio, aguardava para ver se João realmente se tornaria a voz de todos os que nunca foram ouvidos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. João, com seu violão ainda em punho, sentia a pressão de uma escolha monumental. Poderia ele não apenas mudar seu destino, mas também iluminar o caminho para tantos outros que, como ele, permaneciam nas sombras e na indiferença? Entre risos e lágrimas, seu coração pulsava por resistência. O futuro, incerto e cheio de esperanças, o aguardava, e a pergunta crucial ecoava em sua mente. Conseguirá João, o mendigo desprezado, não apenas conquistar seu espaço, mas ser a voz que transformará a vida dos invisíveis da cidade? A história de João apenas começava, deixando um gosto de expectativa no ar. Os aplausos ainda ecoavam nos ouvidos de João, como uma melodia vibrante que quase o fez sentir que estava sonhando. Ele desceu do palco, ainda atordoado, enquanto sua família se aproximava, envolta em uma mistura de orgulho e desconcerto. A expressão de suas irmãs, lágrimas de felicidade escorrendo por seus rostos, fez seu coração transbordar. Era como se, naquele instante, ele pudesse finalmente ver a luz que iluminava o túnel que tanto temia. João, você foi incrível, disse Clara, sua irmã mais nova, numa empolgação contagiante. Nunca pensei que pudesse ver você aqui, tão cheio de vida e coragem. Você é um artista, irmão, disse Marcos, o mais velho, com uma mão no ombro de João. Agora, precisamos fazer algo com isso. Não podemos deixar que esse talento se perca de novo. A voz de seu irmão parecia um impulso que despertou em João uma determinação recém-descoberta. Ele aninhou o violão contra o peito, sentindo a madeira fria contra seu corpo quente. Era o símbolo de sua resiliência e sonho. Porém, a euforia logo foi substituída por uma sombra de dúvida. O que viria a seguir? E, principalmente, quem realmente ele era agora? A plateia começava a se dispersar, mas as promessas de novos começos pairavam no ar. Não era apenas sobre fama ou reconhecimento. Era sobre garantir que sua música chegasse às pessoas certas, as que precisavam ouvir as verdades que ele carregava.
E ele estava determinado a não apenas fazer isso por si mesmo, mas por cada um que o insultou, que passou por ele sem olhar. Nos dias seguintes, João mergulhou em sua nova realidade. Ele trabalhou incansavelmente, compôs mais músicas e até fez um pequeno estúdio improvisado no quarto que dividia com sua família. O cheiro de café fresco e as risadas de sua mãe o rejuvenesciam. Mas havia um desafio que se aproximava. O concurso só era uma etapa, e uma nova pressão surgia. Ele precisava ser escolhido entre os finalistas, uma chance de mostrar que a arte nasceu até mesmo do fundo do poço. Cada dia de ensaio era acompanhado pelo medo de não ser bom o suficiente. O brilho nos olhos de sua família se transformou em pressão. O que aconteceria se ele falhasse novamente? Aquela voz interna, que muito tempo atrás o silenciara, voltou a ecoar. Enquanto caminhava até o centro da cidade, João viu um velho mendigo, com olhos vazios. O mesmo olhar que percebia em si mesmo, anos atrás. Algo dentro dele vibrou. Ele parou, pegou seu violão e começou a tocar uma das novas canções, uma canção sobre luta e esperança. A música ecoou pelas ruas, atraindo pessoas, inclusive o mendigo, que começou a sorrir lentamente. João viu ali uma faísca. A música era mais que um sonho, era um poder, uma conexão. Essa foi a luz que ele precisava. A cada acorde, sentia que não estava apenas cantando para ele, mas para todos que sofriam em silêncio. Um vislumbre do que poderia se tornar, um porta-voz dos invisíveis. E nesse momento, ele decidiu que, independentemente do que viesse, não se deixaria calar novamente. No entanto, o dia do resultado do concurso se aproximava rapidamente. João sabia que era sua chance de mudar a narrativa não apenas da sua vida, mas da vida de muitos. A pressão aumentava, e ao lembrar do velho mendigo, sua determinação se intensificava. Ele precisaria reunir toda a força que tinha, mas seria suficiente. Assim, enquanto o sol se punha, tingindo a cidade com tons de laranja e rosa, a ansiedade se transformou em uma força pulsante. João respirou fundo e murmurou para si mesmo: se isso é o que meu coração quer, então eu vou lutar por isso. E enquanto a noite caía sobre São Paulo, uma nova pergunta brotou em sua mente. Até onde ele iria para conquistar o que parecia impossível? O próximo ato de bravura o aguardava, prendendo a respiração, pronto para ser revelado. A semana que se seguiu foi um turbilhão de emoções para João. Ele acordava todos os dias com a luz filtrando-se pelas janelas empoeiradas de seu quarto, mas, dessa vez, a luz tinha um significado diferente. Era uma luz que prometia mudança. Entretanto, a ansiedade e o medo de não cumprir as expectativas criaram sombras que o seguiam. O resultado do concurso estava se aproximando, e a ideia de falhar novamente era como um peso em seu peito. No fundo da sua mente, ele se perguntava: e se eu não for bom o suficiente? Era uma pergunta que ecoava como um lamento numa sala vazia. Ao mesmo tempo, uma outra voz, mais suave, o incentivava: você já percorreu um longo caminho. Agora, transforme essa dor em música. A batalha interna era cansativa, mas seus sonhos pulsavam mais forte. Certa noite, sentado à beira da cama e com o violão nos joelhos, ele decidiu parar de se preocupar com o que poderia dar errado. Ao invés disso, começou a tocar. A música fluiu como um desabafo, refletindo seus medos, suas esperanças. Era uma nova canção, uma composição que encapsulava sua trajetória e a dança entre a luz e as trevas que habitavam sua vida. Certa manhã, enquanto preparava o café, Clara entrou na cozinha, seus olhos brilhosos como estrelas. Eu ouvi você tocar ontem à noite. Estava lindo, João. Você está pronto para conquistar o mundo, sabia? As palmas da pequena quebraram o silêncio, e um sorriso involuntário brotou no rosto de João. As pequenas coisas, à primeira vista insignificantes, tinham uma capacidade quase mágica de reacender a fé. Porém, a fé também se esgotava. Quando ele fechava os olhos e tentava visualizar o futuro, sua mente ficava turva, sobrecarregada por imagens de fracasso. O que aconteceria se as cadeiras do auditório estivessem vazias? Como lidaria com a rejeição? Novamente, naquela tarde, decidiu que precisava de inspiração. Pegou o violão e partiu rumo ao parque próximo de casa. A brisa fresca acariciava seu rosto e, aos poucos, sua mente começou a relaxar. Ele se sentou em um banco, cercado por risos de crianças e o canto de pássaros, enquanto uma ideia iluminou seu coração. Ele poderia tocar para aquelas pessoas, para os desconhecidos que se perderiam em sua música. E assim fez. Ele começou a tocar novamente, misturando as melodias que criará com os sentimentos que o acompanharam até ali. As notas saltavam como crianças brincando, fazendo com que alguns transeuntes parassem para ouvir. Entre eles, o velho mendigo de antes, que surgiu com seu olhar perdido, mas agora havia um brilho diferente ali.
João não sabia o que aquilo significava, mas a conexão foi instantânea. Ao terminar, um aplauso espontâneo surgiu da pequena plateia que se formara. Mas o que mais tocou João foi o sorriso do mendigo. Não era apenas um sorriso, era a promessa de que até mesmo os mais invisíveis têm uma história e que a música era a ponte para essas histórias. João percebeu que sua luta não era apenas sobre ele, era sobre todos que se sentiam esquecidos. Aquela revelação fez seu coração disparar. A música, agora, se tornava uma missão maior do que seus próprios medos. No entanto, a tarde escurecia, e com ela voltavam os ecos de dúvida. Ele olhou para o mendigo mais uma vez e a pergunta se formou em seu coração. Até que ponto ele estaria disposto a ir por essa causa? O que estava realmente em jogo, além das notas que tocava? E uma nova certeza começou a surgir. Não bastava apenas se apresentar no concurso, era preciso que ele deixasse uma marca. Ao final daquele dia, enquanto a cidade se preparava para a noite, João respirou fundo e reformulou sua determinação. O próximo passo não seria só para ele, mas para todos aqueles que esperavam para ouvir a música que suas vidas podiam inspirar. E nesse momento, algo dentro dele mudou. O medo foi substituído por uma chama inextinguível. Ele estava pronto. Contudo, havia uma pergunta que ainda ressoava em sua mente e o deixava inquieto. Ele realmente conseguiria levar essa mensagem adiante, mesmo quando a oportunidade batesse à sua porta? O grande dia estava chegando, e suas respostas estavam prestes a ser testadas. João acordou naquela manhã com um sentimento inédito, uma mistura de ansiedade e empolgação. O sol brilhava intenso, mas naquele dia, não era só a luz do dia que iluminava seu coração, era a expectativa do concurso que estava prestes a acontecer. Ele se levantou, trocou de roupa e, ao olhar no espelho, viu não apenas um rapaz inseguro, mas alguém que estava prestes a fazer história. Enquanto se preparava, sua mente rodopiava com os momentos vividos nos últimos dias. Os acordes daquela canção que tocou no parque ainda dançavam em seus ouvidos. Ele fechou os olhos e recordou o sorriso do mendigo, que teimava em parecer mais um anjo do que uma pessoa perdida. O que ele teria feito em meu lugar? Pensou João. Aquela pergunta o estimulava a converter toda sua vulnerabilidade em força. Na sala de espera do auditório, o clima era denso. A tensão pairava no ar como um manto pesado. Outros competidores sussurravam, alguns demonstravam confiança, enquanto outros, como ele, pareciam ser engolidos pelo nervosismo. No meio de tudo isso, João se lembrou de Clara. A imagem da irmã em sua mente, com olhos brilhantes e entusiasmo contagiante, fazia sua determinação crescer ainda mais. Se ele quisesse deixar uma marca, o momento era aquele. Seu nome foi chamado e, de repente, tudo ficou em silêncio. Ele caminhou até o palco, sentindo os olhares dos jurados e do público sobre ele. Uma fissura de medo surgiu em seu peito, mas a consciência de sua missão acendeu uma luz dentro dele. Ele precisava transmitir uma mensagem que ia além das notas musicais. Ele precisava tocar o coração daquela plateia. João pegou seu violão e, com a respiração profunda, começou a tocar. A música fluiu como um rio, levando consigo suas ansiedades, seus medos, suas esperanças. A conexão que sentia com cada nota era intensa, como um diálogo entre ele e o público. Ele se lembrou das histórias que ouviria nos rostos de estranhos em sua jornada e, naquele instante, viu a razão de sua música. Cada pessoa ali tinha sua própria luta e seus próprios sonhos. Ele não estava só. As palmas e os sorrisos começaram a aparecer, mas o que mais o impressionou foi quando ele olhou para a primeira fila. O velho mendigo estava lá, assistindo com um sorriso realmente envolvente. Aquele homem que parecia nada tinha muito a ensinar, e aquele olhar entre os dois ampliou a sala de concertos. Uma nova esperança ressoava. Ele não apenas tocava para os presentes, ele tocava por todos os que sentiam que suas vozes haviam sido silenciadas. Quando a última nota ecoou, João abriu os olhos. O auditório estava em pé, aplaudindo com fervor. Ele não acreditava que aquele momento chegará e a emoção tomou conta dele. Lágrimas brotaram de seus olhos enquanto ele fazia uma reverência. As palmas pareciam gritar: "Você é mais do que um músico. Você é voz e coração." Mas como um feitiço quebrando-se, a alegria foi rapidamente seguida pela ansiedade. Ele soube que ainda não estava no final. Agora, restava ouvir o julgamento dos jurados, o que poderia mudar tudo novamente. O que eles achariam? Teriam sentido aquilo tudo? A insegurança voltou a entrar em cena, e aquela voz interna sussurrou de volta as dúvidas. Acertar uma melodia era uma coisa, mas deixar uma marca na vida das pessoas e ser aceito, outra bem diferente. O anúncio do resultado se aproximava. Como seria aquilo? Ele se lembrou do mendigo, de todas as histórias que não tinham sido contadas. Mais uma vez a conexão mútua pulsava.
Não importava o resultado, ele já havia feito história naquele palco, ou teria ainda muito a conquistar. Por fim, a voz do apresentador ecoou no auditório, e o coração de João acelerou. A grande revelação estava prestes a acontecer. Ele respirou fundo e se preparou para encarar o que viesse, sem esquecer jamais das promessas que fez a si mesmo e a todos aqueles que o inspiravam. O apresentador curvou-se para pegar o envelope, e o auditório, em um silêncio carregado de expectativa, parecia reter a respiração. Os olhares fixos em João, o peso da espera chegava a ser palpável. Ele achou que poderia ouvir seu próprio coração pulsando fortemente, como se estivesse no compasso da canção que acabará de tocar. Era o momento em que o mundo externo e a sua própria realidade se fundiam em uma única essência. E o vencedor do concurso, o apresentador, fez uma pausa dramática que beirava a tortura. João se lembrou do mendigo mais uma vez, do sorriso encorajador que parecia conter um universo de experiências e histórias. Será que ele se lembraria dele também? A imagem do velho, enraizada em sua mente, parecia rir e chorar ao mesmo tempo. João Alves. E a explosão de aplausos foi quase ensurdecedora. Ele não podia acreditar no que acabará de ouvir. O mundo parecia ter parado. A realização da vitória subiu como um foguete em sua alma, enquanto os aplausos cercavam-no como um abraço caloroso de todos os presentes. Ele sorriu, agradecido, e as lágrimas agora escorriam livremente por seu rosto. Como era impossível descrever aquele instante. Era como se ele tivesse conseguido, finalmente, se conectar com partes de si que estavam adormecidas. Uma onda avassaladora de energia percorria seu corpo, e ele percebeu que, mais do que vencer um concurso, havia conquistado o respeito e a própria fé em seu potencial. Não importava o que acontecia a partir dali, ele finalmente se sentia livre. Com o troféu em mãos, João subiu ao palco novamente, agora para agradecer. Eu não estaria aqui sem cada um de vocês que me ouviu hoje, disse ele, a voz embargada pela emoção. Esse prêmio não é apenas meu, é de todos nós que lutamos para ser ouvidos e vistos. Especialmente para aqueles que sentem que não têm valor. Ele olhou para a plateia, e os olhos do mendigo estavam lá, fixos nele, honrando suas palavras. Ao descer do palco, um misto de felicidade e confusão tomou João. Ele estava eufórico, mas a pressão de manter essa nova imagem agora o deixava ansioso. O que pensariam dele as pessoas que conheceu antes? O que ele mesmo acharia se visse alguém assim, tão repentinamente transformado? Seria capaz de equilibrar os novos desafios que viriam com a fama? E mais, queria mesmo isso para sua vida ou era apenas um reflexo da euforia do momento? No meio dessa tempestade interna, uma mão pousou em seu ombro. Era o mendigo. Você fez o que muitos não conseguem, garoto. Você deu voz à sua essência. Continue assim. Lembre-se sempre de que o poder está em viver a verdade que existe em você. As palavras do velho ressoaram em sua mente enquanto ele seguia para a saída. A vida lá fora pareceria tão diferente agora. Com a glória, os aplausos e a aceitação vieram também os desafios e as expectativas. O que ele faria com essa nova jornada? Para onde sua música o levaria agora? João, ainda com o troféu em mãos, sentiu uma leve brisa no rosto. Era como se o vento carregasse sussurros de possibilidades. E nessa mistura de alegria e medo, uma pergunta pairou na sua mente. Eu realmente estou preparado para o que está por vir? Assim, ele sabia que o próximo passo seria ainda mais decisivo. O que ele escolheria a partir dali poderia moldar não apenas seu futuro, mas também o de todos aqueles que se sentiam invisíveis. Afinal, a vida é feita de escolhas, e ele estava prestes a fazer a sua. João caminhou para fora do auditório, ainda em estado de choque. O troféu pesava em suas mãos, mas o peso mais intenso era o do olhar das pessoas ao seu redor. Ele podia sentir seus olhares curiosos se fixando em seu rosto, como se até mesmo os desconhecidos quisessem saber quem ele realmente era. O coração batia acelerado, e seus passos vacilavam por entre a multidão. Uma sensação de liberdade o envolvia, mas ao mesmo tempo, o medo de não corresponder às expectativas crescia como uma sombra em seu coração. Ele sabia que muitos ali o viam como um exemplo, mas e se ele falhasse? E se a próxima canção não tivesse o mesmo impacto? Ele mordeu os lábios, forçando-se a afastar esses pensamentos enquanto se dirigia até a saída. Do lado de fora, o ar fresco da noite o envolveu como um abraço acolhedor. As luzes da cidade estavam mais brilhantes do que nunca, e o barulho da vida urbana pulsava à sua volta. Mas, em meio a toda aquela agitação, sua mente estava presa ao velho. O mendigo que, antes de tudo, tivesse sido uma fonte de apoio e de inspiração. Naquela vitória, será que ele também sentia-se vitorioso? João decidiu voltar ao lugar onde o velho costumava ficar.
Ele sabia que precisava agradecer, de alguma forma, aquele que lhe proporcionou coragem. Caminhou rapidamente pelas ruas movimentadas, com a expectativa crescendo a cada passo. Ao chegar ao local, o coração disparou. A esquina estava vazia, a solidão do lugar o atingiu. Um golpe gelado de realidade o fez hesitar. O velho sempre esteve ali, como uma constante em meio à incerteza da vida. A ausência dele deixava uma lacuna que parecia difícil de preencher. João respirou fundo e girou sobre os calcanhares, sentindo-se um pouco perdido. Contudo, não estava disposto a desistir. Ele começou a olhar pelas ruas, pelas sombras que se estendiam sob os postes de luz. A esperança começava a voar no seu peito. Ele deve estar em algum lugar, refletiu, enquanto pensava em todas as vozes que poderiam estar invisíveis como as dele. A luta pela visibilidade dominava. No dia seguinte, uma nova nota de responsabilidade sussurrou em sua mente. Agora, com seu nome na boca do povo, talvez sua carreira pudesse ser mais do que uma conquista pessoal. Ele poderia dar voz a quem nunca teve uma. Ele poderia ser a esperança para aqueles que se sentiam perdidos como ele se sentia antes. Tomado por essa nova energia, João começou a idealizar um projeto. Um evento musical que reunisse talentos da rua, artistas desconhecidos, aqueles de quem ninguém se lembrou. Um espaço para que cada um pudesse contar sua história através da canção. Assim, sua transformação seria muito mais do que uma vitória pessoal. Seria uma voz coletiva. Ele decidiu contar sua ideia para pessoas que conhecia. O que começaria como uma conversa em um café poderia rapidamente se espalhar por toda a cidade, alcançando os corações de quem estava à margem. Com isso, poderia construir algo maior. Mas no fundo, a dúvida persistia. E se esse projeto não funcionasse? E se as pessoas não se interessassem? Lembrando-se das palavras do mendigo, João sentiu que precisava de coragem para seguir em frente. Era hora de arriscar. Enquanto caminhava rumo à sua primeira reunião sobre o projeto, ele não pôde deixar de sentir que estava no caminho certo. Mas e se o velho aparasse na esquina novamente? Ele ainda esperava encontrá-lo, ouvir seus conselhos mais uma vez. As incertezas o seguiam, mas João carregava um pouco de esperança. E no fundo, sabia que a próxima virada poderia ser ainda mais impactante. O que ele teria que enfrentar nessa nova fase? A vida estava prestes a surpreendê-lo mais uma vez. João chegou ao café com a mente agitada. O aroma do café fresco e as vozes animadas ao redor pareciam contraste direto com a batalha que se travava dentro dele. Ele deveria estar feliz, certo? Mas era exatamente o contrário. O peso da responsabilidade pesava em seus ombros. Ele olhou ao redor, tentando encontrar seus amigos, mas a insegurança fazia com que tudo parecesse nebuloso. Assim que encontrou seu grupo, ele sentiu um frio na barriga. Todos estavam ali, prontos para ouvir suas ideias. Mas e se eles não acreditassem? O que aconteceria se rissem dele? Não havia como voltar atrás. Ele respirou fundo e começou a falar. Eu quero fazer um festival, um evento que dê voz às pessoas que costumamos ignorar, artistas de rua, músicos que não têm espaço na indústria, falou, tentando transmitir a paixão que ardia dentro dele. As expressões variavam entre o ceticismo e a curiosidade. Um deles, Pedro, perguntou, mas como você vai fazer isso? Com que dinheiro e onde? A dúvida cortou o ar como uma faca. João soltou um sorriso nervoso. Eu ainda estou pensando nos detalhes. Mas quero que as pessoas sintam que também tem espaço e que as suas histórias importam. O silêncio se instalou entre eles, e João pôde ver a faísca de inspiração acender nos olhos de algumas pessoas. Ele sabia que um dos amigos tinha contatos, talvez pudesse ajudar na divulgação. Eles começaram a discutir ideias, mas a conversa logo foi interrompida por uma amiga, Laura, que levantou uma questão importante. E se você não conseguir atrair os artistas de rua? Como vai garantir que eles se sintam bem-vindos? Muitas vezes, as pessoas têm medo de se expor, ela disse, a preocupação clara em seu olhar. João sentiu o coração apertar. Ele lembrou-se do velho, de como ele lhe falava sobre coragem e perseverança. Precisamos fazer do evento algo bonito, acolhedor. Vamos criar um espaço onde todos se sintam seguros. A conversa fluiu e, aos poucos, as ideias começaram a tomar forma. Um nome provisório para o festival surgiu, Vozes da Rua. Um grito de união, um hino de esperança. O entusiasmo cresceu e, de repente, João sentiu que as dúvidas estavam sendo substituídas pela força coletiva de seus amigos. Mas assim que a conversa esquentou, algo em sua mente o fez hesitar. Aquelas vozes eram uma parte fundamental do sonho, mas e as vozes da rua? Como ele teria certeza de que eles estariam lá? Essa dúvida voltou a apertar seu coração.
Ele sabia que precisava fazer algo mais. Com novas ideias pipocando em sua cabeça, João decidiu que iria para as ruas naquela mesma noite. Ele precisava conversar diretamente com os artistas, escutar suas histórias e, quem sabe, convencê-los a participar. A inspiração estava pulsando e ele mal podia esperar para colocar o plano em ação. Na saída do café, João sentiu um misto de ansiedade e excitação. As vozes dos seus amigos o ecoavam em seus ouvidos, mas em seu coração, ele carregava um desejo real de ir até o velho, aquele que um dia lhe abrirá os olhos. E se ele estiver por perto? E se eu conseguir, finalmente, mostrar a ele que aprendi? Pensou. Um novo desafio estava a caminho, e João sentiu a adrenalina correr em suas veias. Naquela noite, as ruas se tornariam seu palco, mas o que ele encontraria lá fora poderia mudar tudo. O vento da incerteza soprava forte, e ele não sabia se estava preparado para o que vinha a seguir. O que aconteceria quando ele finalmente encontrasse as vozes que tanto procurava? João caminhou pelas ruas iluminadas pela luz amarelada dos postes, sentindo a pulsação da cidade à sua volta. O ar estava fresco e um som distante de música ecoava do outro lado da avenida. Ele apertou o casaco e acelerou o passo, determinado a encontrar as vozes que tanto ansiava conhecer. Logo, viu um grupo de pessoas reunido em uma praça. Entre risos e palmas, um artista de rua executava uma apresentação vibrante com seu violão, enquanto outros artistas se misturavam, oferecendo dança e poesia. A cena era exatamente o que João imaginava para o festival, um caldeirão de emoções, misturas, cores e sons. Ele hesitou por um momento, observando as expressões de alegria no rosto das pessoas. Aquela conexão era real e poderosa. Mas as vozes-chave estavam ali, perto dele, e ele precisava se aproximar. Respirou fundo e se lançou na crowd. Oi, eu sou João, disse, seu coração batendo forte. Estou organizando um festival chamado Vozes da Rua e gostaria de ouvir suas histórias, suas músicas. Uma mulher de cabelo cacheado parou de dançar e olhou para ele com curiosidade. Histórias. Todo mundo tem uma, mas nem sempre são ouvidas, comentou ela, um sorriso no rosto. Você tem que garantir que eles sintam que tem espaço. Esse festival parece bom, mas quem vai ouvir a gente? João sentiu o peso das palavras dela. Ele não só queria ouvir, mas precisava convencê-los de que suas vozes importavam. Eu quero criar um espaço onde todos nós possamos ser vistos e ouvidos. Não só talentos, mas pessoas. O que você acha? A mulher analisou João, e seus olhos pareciam refletir uma mistura de dúvida e esperança. Naquele momento, algo dentro dele se acendeu. Ele não estava apenas vendendo uma ideia, ele estava oferecendo um lar, ainda que temporário, para todos aqueles que, como ele, buscavam pertencimento. Você está disposto a escutar os outros? Cada artista tem sua dor, suas vitórias e derrotas, ela disse, gesticulando com as mãos. E eu não falo só de música ou dança. Isso é um intercâmbio. Um festival de coragem. João hesitou. Ele precisava de uma estratégia, algo a mais para capturar essas histórias. Sim, estou disposto. Que tal você me ajudar a reunir os outros? Perguntou ele, seu olhar ardendo de determinação. Ela sentiu. Em poucos minutos, eles estavam rodeados de outros artistas que se mostraram dispostos a compartilhar. Cada história era um universo, cada música, uma memória. A praça se tornou um pequeno espaço de confissões, de risadas e lágrimas. No calor da conversa, João percebeu que tinha mais do que apenas uma ideia, ele estava criando uma comunidade. Ele sentia um fio invisível conectando todos ali, mas na retaguarda uma voz sussurrou em seu coração. E se você falhar? E se eles não aparecerem no festival? A insegurança martelava como um tambor em sua cabeça. Ele precisava de um plano sólido. Podem me passar seus contatos? Vamos organizar um ensaio juntos. Assim, podemos levar a essência de cada um para o festival, sugeriu, tentando suavizar as ansiedades que cresciam. Sim, mas não espere que a gente minta. Nossas verdades são cruas, a mulher respondeu novamente, mas dessa vez com mais confiança. João sorriu, reconhecendo que era exatamente isso que ele queria. Autenticidade. Enquanto as palavras fluíam e os artistas se uniam, uma sensação inesperada tomou conta dele. Ele estava mais próximo do que nunca de realizar o sonho. Esse era apenas o começo, mas o caminho ainda estava cheio de incógnitas. Ao olhar em volta, percebeu que sua coragem poderia realmente mudar não apenas sua vida, mas a de muitos outros. Porém, no fundo, a preocupação nunca o abandonou. O que aconteceria se, no dia do festival, ninguém aparecesse? O medo da rejeição ainda pipocava em sua mente. E assim,
com a noite caindo como um leve véu sobre a cidade, a dúvida que o acompanhava se tornava tão palpável quanto as vozes vibrantes ao seu redor. João tinha muito a conquistar, mas também muito a perder. O caminho para levar aquelas vozes à luz estava apenas começando, e um novo mistério pairava no ar. Quem seria o primeiro a dar o passo adiante, e como isso poderia mudar tudo? As horas passaram, e a praça ganhou vida com o calor das vozes entrelaçadas. João sentia a energia pulsar como um coração coletivo. Ele observava as expressões animadas, as mãos levantadas e os olhares brilhando. A cada história compartilhada, seu coração se enchia de esperança, como se cada palavra ali proferida fosse um bloco construído em direção ao seu sonho. Eu sou a Lúcia, e minha música fala sobre solidão, uma mulher de idade avançada disse, com a voz trêmula. Cantei nas ruas, mas o frio das noites me fez querer parar. João a escutava atentamente, admirando a coragem que muitos ali exibiam. A história dela não era apenas sua, era de tantos outros que enfrentaram noites frias e solidão. Ele sentiu um nó na garganta, uma vontade de abraçar não apenas Lúcia, mas todos que estavam ali, desejando ser ouvidos. Eu também já passei por isso. A música é uma forma de dar vida ao que sentimos, declarou um jovem, com um sorriso esperançoso. João se concentrou em anotar os contatos e as histórias. Aquela sinfonia de vidas era vibrante, algo que ressoava em sua alma. Decidiu que no dia do festival, cada artista teria a oportunidade de pôr em prática o que havia compartilhado. O festival não seria apenas um evento, mas um lugar de acolhimento. Quando a empolgação começou a se espalhar, a mulher cacheada, que era a primeira a haver conversado com ele, se aproximou novamente. Você percebe? As pessoas estão começando a confiar. Você é, de fato, a voz que eles estavam esperando. João sorriu, embora a ansiedade ainda o visitasse. Mas se não conseguirmos atrair mais pessoas? E se tudo isso naufragar? Perguntou ele, o peso da dúvida quase insuportável. Se o medo parar você, não haverá voz alguma, respondeu ela, com firmeza. As melhores histórias nascem do risco. Ela estava certa. O que valia a pena nunca foi fácil. João olhou para o céu, onde as estrelas brilhavam intensamente, como se estivessem lhe dizendo que tudo seria possível. Com aquela certeza aquecendo seu coração, decidiu que, naquela noite, ele faria um anúncio. Pessoal, eu quero que a gente. Vamos nos encontrar na quinta-feira para o ensaio. E quero que tragam alguém. Vamos fazer desse festival uma celebração que ninguém vai esquecer. Exclamou, sentindo o fogo da determinação crescendo dentro dele. As palmas eufóricas foram a resposta que esperava. As vozes começaram a ecoar pela praça, e a energia se espalhou como um incêndio florestal. Mas naquele mesmo instante, do outro lado da rua, uma figura observava a cena com atenção. Uma presença encapuzada, quase invisível na escuridão, se esgueirava pelos cantos, sem querer ser notada. O olhar fixo, disfarçado entre as sombras. João sentia a vibração ao seu redor, mas um frio percorreu sua espinha ao perceber que algo mudava no ar. O que aquela figura queria? Por que estava ali? O coração de João acelerou, enquanto suas pernas pareciam pesadas. A conexão que havia começado a construir estava prestes a enfrentar um teste que ele não previa. O verdadeiro desafio ainda estava por vir, e ele precisava se preparar. Naquele instante, ele não sabia que essa sombra estava prestes a desvelar segredos que poderiam mudar o rumo do festival, e sua vida para sempre. João acordou naquele dia com uma mistura de ansiedade e expectativa. O festival Vozes da Rua estava prestes a acontecer, e a cidade vibrava com a energia daqueles que queriam ser ouvidos. Ele se olhou no espelho, ainda com a lembrança daquela mulher cacheada e de suas palavras desprendidas. As melhores histórias nascem do risco. E era isso que ele estava prestes a vivenciar. No entanto, uma sensação desconfortável se estabelecia em seu peito. Na noite anterior, ele havia sentido uma presença estranha, uma figura encapuzada que o observara de longe. O medo iria atrapalhar sua conexão com os artistas? Ele precisava se concentrar no que importava, dar voz a quem nunca foi escutado. João chegou cedo ao local onde o festival aconteceria. O céu azul parecia acompanhá-lo em sua ansiedade, assim como a multidão que começava a se juntar. Cada rosto que via era uma história esperando para ser contada. Uma mulher segurava um cartaz que dizia, "Sou eu, e eu existo." E ele soube que era para isso que estava lutando. Enquanto montava o palco provisório com seus amigos, as palavras de Clara ecoavam em sua mente. "Nunca pensei que veria você tão cheio de vida e coragem."
Ele respirou fundo e se comprometeu a fazer do festival algo memorável, um momento de empoderamento coletivo. No entanto, o dia estava prestes a se transformar. O sol já começava a se pôr, e a atmosfera se enchia de um frio que não se referia apenas ao clima. Quando a música começou a tocar, a multidão vibrou, mas João estava mais atento do que nunca. Ele queria que seus artistas se sentissem orgulhosos de se apresentar, mas a dúvida ainda o cercava como uma nuvem escura. Ah, se pudesse achar aquela figura enigmática e descobrir seu propósito. Lúcia subiu ao palco e começou sua apresentação. A música dela falava sobre solidão, e todos estavam emocionados. Os aplausos eram como uma onda de calor que se espalhava pela multidão. A conexão entre o público e o artista era palpável. João observava com orgulho, mas algo ainda o inquietava. Onde estava a figura do encapuzado? Antes que pudesse se perder em seus pensamentos, a mulher cacheada que conversara na praça se aproximou. Ei, você está agindo estranhamente. O que está pegando? João hesitou. O festival estava começando a se transformar em algo bonito e verdadeiro. Eu sinto que ele começou, mas não teve oportunidade de terminar. Um grito perfurou o ar. Fuja! Ele vem aí! Todo o ambiente gelou. O público virou-se para a direção do grito. A figura encapuzada se aproximava rapidamente, em direção ao palco. João viu seus olhos brilharem com algo que parecia raiva. A multidão estava presa entre o medo e a curiosidade. Não! João gritou. Isso não é o que viemos fazer. Estamos aqui para celebrar a nossa voz. Um caos começou a se instalar, mas algo dentro de João despertou. Ele não poderia deixar que aquela presença ameaçasse o que estavam construindo. Então, com um passo à frente, ele pegou o microfone. Oi, pessoal! Olhem para mim! Sua voz ressoou. Estamos todos aqui para contar nossas histórias. Isso é maior do que qualquer um de nós. Nesse momento, ele olhou diretamente nos olhos da figura, desafiando-a. Se você tem algo a dizer, então diga. Mas não venha com medo. Estamos aqui para ouvir e ser ouvidos. Uma cena intensa se desenrolou. Os artistas, antes nervosos, começaram a abraçar a coragem de João. A mulher de cabelo cacheado e outros artistas se uniram a ele, formando uma pequena barreira de amor e força. Foi como uma onda de luz que iluminou a escuridão que ameaçava o festival. A figura hesitou, recuando um pouco, confusa. E naquele eco de insegurança, um artista que havia compartilhado sua história de luta sobre solidão, se adiantou e começou a cantar. A música soou como um hino à resistência, e pouco a pouco, a multidão começou a se juntar. Os aplausos começaram a aumentar. Mais vozes se uniram na canção até que o festival se tornasse um grito coletivo de coragem. João sentiu seu coração vibrar em sintonia com aqueles que o rodeavam. A figura encapuzada ainda estava lá, mas algo havia mudado. A presença, que antes parecia ameaçadora, agora refletia um semblante confuso. Ele olhou nos olhos daquela pessoa. Nós não temos medo de você. Estamos juntos. À medida que a música ecoava pela cidade, uma consciência coletiva parecia surgir. A figura encapuzada, antes ameaçadora, começou a se desmanchar em lágrimas. João sentiu que aquela era mais do que uma vitória pessoal, era um momento de transformação. No final, enquanto a última nota ecoou e os aplausos se expandiam na noite estrelada, João percebeu que Vozes da Rua não seria apenas um festival. Seria um movimento, uma promessa de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade. Aquela figura encapuzada também tinha uma história, e era hora de dar voz a todos. Enquanto olhava para a multidão que agora cantava em uníssono, uma nova certeza inflamava seu coração. Ele tinha conseguido, não só conquistar seu lugar, mas aberto portas para que outros também se tornassem vozes de resistência. E agora, mais do que nunca, João sabia que estava pronto para tudo. O verdadeiro legado estava apenas começando a ser moldado. Nas mãos da cidade e nas vozes do povo, a música finalmente tinha seu poder. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Comente suas reações e teorias sobre o final. Faça parte dessa história.